Oi, gente, meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta osteopata e tô aqui para fazer mais um Contos de Consultório. Nosso tema de hoje é sobre dor torácica. Toda vez que a gente tem uma dor torácica, a gente tem que tentar criar muitas correlações. Primeira coisa, que a torácica ela não é a parte da coluna mais móvel, como ela abriga órgãos vitais, ela tende a ser mais rígida para tentar proteger esses órgãos. Ela é também uma curva primária, então ela tende a ser mais rígida, é fisiológico, menos capacidade de movimento. O que não quer dizer que uma disfunção, por menor que seja, uma disfunção somática, uma cicatriz, ou mesmo uma gripe, um catarro, que ficou aí por muito tempo, uma pneumonia, enfim, não possa gerar disfunções que gerem perda de mobilidade de forma importante, ok? Então eu vou trazer para vocês aqui o quadro de um paciente que chegou para mim com uma dor torácica bem importante, mas na torácica baixa. A dor dele, ela era pior quando tentava fazer algum movimento, mas qualquer movimento. Aquela característica de contratura, sabe? Vou contrair o músculo e dói muito e fica difícil me mexer. Então, com esse tipo de paciente muito travado, a gente precisa usar técnicas mais suaves. São pacientes que normalmente estão com dificuldade para sentar, para levantar, para mudar de posição. Então, eu sempre adoto como estratégia atender o paciente em pé. Primeira coisa, põe o paciente em pé para já avaliar, se for uma posição suportável para ele, já trata o máximo possível para conseguir dar condições que o paciente deite sem tanta dor. Eu tenho o perfil de avaliar meu paciente no início, no meio e no fim da sessão, até para eu poder aprender que técnica me dá mais resultado para cada coisa. Então eu pego esse paciente, eu levanto ele muitas vezes da maca para poder observar como é que ele está evoluindo. Então, nesses casos, eu atendo praticamente que só em pé o paciente. De um modo geral, esse paciente específico, ele tinha atenção sobre o intestino, ok? Ele é um paciente que come muita porcaria, ele fã de McDonald's e biscoitos de pacote. Então, todos os industrializados, eles tendem a irritar a mucosa intestinal. Okay? Uma pessoa que faz uso desse tipo de alimentação concomitante, ele altera o funcionamento dessa musculatura lisa do intestino, que altera a pressão no abdômen, que facilita contraturas, que facilita bloqueios, processo inflamatório, dificuldade de dormir e mil e uma coisas. Mas nesse caso em específico, ele melhorou muito quando eu comecei a tratar o intestino, mas se eu continuasse só nessa abordagem do intestino, ele não ia evoluir tanto quanto ele evoluiu no final da sessão. Porque se ele tinha uma característica muscular, que ele tentava fazer um movimento, mesmo que pequeno, e ele já sentia dor, eu tinha que tratar o tecido muscular também. Então foi o que eu fiz. Não adianta eu querer tratar um paciente desse muito agudo, com ventosa, com liberação miofascial, com nada de técnica muito agressiva, o corpo dele vai se defender. Eu preciso usar técnicas suaves, stretchings rítmicos com pouquíssima amplitude. Eu preciso usar técnicas articulatórias com pouquíssima amplitude e até mesmo com associação da respiração. Então, uma mensagem que eu quero deixar para vocês com esse quadro clínico é que pacientes agudos, quanto menos a gente mexe, quanto mais suave a gente mexe, melhor. Foi um paciente que eu não usei nenhuma técnica de thrust, que eu não usei nenhuma técnica de liberação miofascial, e ele evoluiu muito mais do que quando ele tinha feito a primeira sessão com outro fisioterapeuta e o trabalho tinha sido sobretudo de liberação miofascial, ok? Então, avaliar antes, durante e depois para o paciente conseguir evoluir.